a gente pretende que a igreja compreenda e entenda que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. A igreja de Corinto, apesar de você ver Paulo dizer aqui no capítulo 1, que era uma igreja cheia de dons, Paulo aqui era uma igreja que alegrava o coração de Paulo, por ser uma igreja, por ser uma comunidade cristã, mas era uma igreja, irmãos, que estava cheia de problemas. E um desses problemas, que é o que nós vamos falar hoje, girar em torno hoje, embora vai falar outras coisas aqui, por causa da visão panorâmica dos 4 capítulos, mas um desses graves problemas estava acontecendo na igreja de Corinto, amados, era problema das divisões. A igreja de Corinto era uma igreja partidária, era uma igreja onde havia divisões, uma igreja onde havia intrigas, uma igreja onde havia disputa, onde havia facções, onde os irmãos haviam ali criado grupos. Porque eu me converti com a pregação de Paulo, então eu sou de Paulo. Não, mas eu me converti com a pregação de Apolo, então eu sou de Apolo. Não, já eu me converti com a pregação de Pedro, e eu sou de Pedro. Pois outro dizia, não, nem sou de Paulo, nem de Pedro e nem de Apolo, eu sou só de Cristo, e eu não tenho um líder na minha vida, só Cristo Jesus é o meu guia. Então Paulo disse que estava vendo essa confusão na igreja de Corinto, e Paulo discorda com tudo isso. Paulo discorda: vocês estão dizendo que são de Pedro, vocês estão errados. Vocês estão dizendo que são de Paulo, vocês estão errados. Vocês estão dizendo que são Apolo, vocês estão errados. E você que está dizendo que é de Cristo e que não se submete à liderança que Cristo estabeleceu, você também está errado. Porque embora sejamos de Cristo, mas precisamos nos submeter à liderança que Cristo estabeleceu na igreja. Então estava vendo ali, irmão, essa controvérsia, esse dissabor, essas contendas, essas confusões dentro da igreja. E Paulo, ele aborda esse assunto aqui no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 4. Só o capítulo 2 que Paulo não fala sobre isso. Mas no capítulo 1, 3 e 4, Paulo entra nessa questão. Sobre essa questão de contenda, discórdia e desavença. Mas isso a gente vai falar um pouco mais no final. Vamos ver o que cada capítulo traz na sua essência. Nós lemos o capítulo 1. E nós podemos ver, irmãos, que do verso 1 até o versículo 9, Paulo traz a costumeira saudação que ele sempre trazia nas suas cartas. Sempre Paulo começava as suas cartas com a saudação, com elogios, mostrando a sua satisfação que ele tinha para com aquela comunidade, para com aquela igreja. Sim, e Paulo também sempre, logo na saudação, ele ministrava logo uma bênção de Deus, por meio de Jesus Cristo, sobre aquela igreja. Só que Paulo, irmão, ele era muito inteligente. Paulo iniciava com elogio, com saudação, com gratidão a Deus pelaquela comunidade, mas logo em seguida você vai ver, já aí a partir do verso 10 até o verso 13, que Paulo já imediatamente, após a saudação, os elogios, a gratidão a Deus por aquela igreja, porque assim, irmãos, que nós temos que ser para com a igreja. A igreja não pode ter heresia, mas problema a igreja tem. A igreja de Corinto, ela não tinha heresia em cima do púlpito. Era uma igreja de uma pregação sadia, de uma pregação saudável. Mas tinha heresia da parte de alguns irmãos, que em algumas traduções chamam de heresia, outras partes chamam de divisão. Então, tinha heresia da parte de alguns irmãos que não estavam se conduzindo de acordo com o evangelho. Mas o apóstolo Paulo, a gente tem que sentir, irmãos, alegria em saber que existe comunidades cristãs, comunidades messiânicas, igreja, o corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Embora, irmãos, são igrejas que têm seus problemas, são igrejas que têm suas dificuldades, são igrejas que têm seus irmãos que são imperfeitos, pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que cometem deslizes, mas são pessoas, amados, que estão ali, que são selados com o Espírito Santo, que é o povo de Deus, e que está ali, meu irmão, buscando a cada dia, a cada momento, se aperfeiçoar dentro da palavra do Senhor, na obediência ao Evangelho de Cristo. Então a gente tem que se alegrar. Sempre que a gente ouvir, irmão, nesses tempos atuais, no tempo de heresia, tempo de apostasia, tempo de falsa doutrina, quando a gente ouvir que há uma comunidade cristã, que há uma igreja se reunindo em nome de Cristo, em algum lugar, meu irmão, pregando a verdade, a gente tem que se alegrar, a gente tem que se regozijar. Então nós temos que nos regozijar, porque aqui nós temos uma igreja que se reúne em nome de Jesus.
independente se é num galpão, se é na sala de uma casa, tá? Deus deu a nós esse lugar para a gente congregar, amém, glória a Deus por isso. Então nós estamos aqui. A gente tem que se alegrar por sermos essa igreja, por sermos escolhidos de Deus, por poder nos reunir e saber que aqui se reúne uma igreja que aprende a verdade, que luta pela verdade, que zela pela verdade, e nos alegrar sempre que soubermos que há uma congregação fazendo o mesmo. Mas Paulo não hesita em seguida em repreender, em trazer duras repreensões. Paulo, já a partir do verso 10 até o verso 13, ele inicia uma dura repreensão pelas divisões que estão acontecendo na igreja de Coríntio. Sim. E nessa repreensão, ele fala, né, das pessoas que estão ali criando contendas, criando partidos e criando discórdia dentro da igreja. Paulo traz uma repreensão dura. Só que ele vai do verso 10 até o verso 13, 10, 11, 12, 13, 4 versículos só, aí ele dá uma parada. Ele entra duro com os irmãos, ele diz: olha, eu soube dos irmãos da casa de Cloe, está havendo divisão entre vocês. Aí ele dá uma parada. Aí depois ele retoma o assunto de novo no capítulo 3, no capítulo 4, que a gente vai já ver. Aí no verso 14 até o verso 31, como nós lemos, Paulo, ele muda o assunto. Ele deixa a exortação que ele estava dando para a igreja, a repreensão. Mas o que é que nós aprendemos nisso? Antes da gente passar do verso 14 ao 31, a gente aprende, irmão, que a igreja é uma bênção, a gente se alegra com a congregação, com o povo de Deus, com a igreja, mas quando se houver necessidade de repreender, é preciso que se repreenda. Quando começar a surgir grupos, facções, divisões dentro da comunidade cristã, dentro do corpo de Cristo, é preciso que tragamos repreensões duras contra essas divisões. Porque Paulo deixa claro em Gálatas 5, a partir das 19, que divisões e facções e dissensões é obra da carne, não é fruto do Espírito Santo, é obra da carne. Então por isso precisa ser repreendido. E isso estava acontecendo em Corinto. Aí do verso 14 até o 31, Paulo muda o assunto, ele maneira lá sobre a repreensão, e ele vai falar do seu chamado, e de como Deus, na sabedoria infinita de Deus, confundiu a sabedoria dos homens, se revelando a pessoas pequeninas, a pessoas desprezadas, incapacitadas, através da loucura da pregação do Evangelho. Olha aí que coisa interessante. Paulo vai exaltar o ministério dele. Aliás, Paulo vai falar do chamado dele, e falar do que Deus revelou para ele, e que a sabedoria de Deus é tão grande e tão maravilhosa, que lá do céu Deus olhou e viu muito homem sabido na terra, muito teólogo, muito homem entendido, muito homem capacitado, achando que estava alcançando o reino de Deus por seus méritos, achando que estava alcançando o reino de Deus porque conhecia mais do que os outros. Aí Deus vai e confunde a inteligência deles. Como, pastor? Os judeus pedindo milagre e sinal, os gregos gentios pedindo sabedoria, filosofia. Aí Deus envia um Cristo pobre, um Cristo humilde, simples, martirizado, chicoteado, pregado na cruz. E a Bíblia diz que isso é loucura para judeu que pede milagre, e isto é loucura para gentil que busca sabedoria, porque aquele Cristo pregado na cruz do Calvário, isso nem parece um milagre e muito menos sabedoria, mas ali estava o poder de Deus para salvar os pequeninos que creram na sua mensagem. Por isso ele diz, irmãos, que Deus revelou-se aos pequeninos pela loucura da pregação. Os judeus esperavam um Messias poderoso, armado e fazendo milagres. E quando olharam para Jesus ali, aquele homem simples, pobre, aquele homem perseguido, rejeitado, injuriado, sim, aquele homem pregado na cruz, martirizado, disse: rapaz, isso aí não é o Messias, isso aí não tem milagre nenhum nisso aí.
Mas não sabiam os judeus que aquele era o maior milagre de Deus, amado. O Cristo morrendo na cruz do Calvário para fazer o que milagre nenhum pode fazer: perdoar nossos pecados, apagar nossas iniquidades, rasgar o véu que era a barreira de inimizade e dar-nos livre acesso até a presença dele Todo-Poderoso. O maior milagre estava acontecendo e os judeus não se deram conta. E os gregos que buscavam sabedoria, filosofia, conhecimento, quando viram aquele Jesus pregado na cruz, ficaram ali perturbados. Não, isso aí é loucura, isso aí é tolice. O homem se entregar para ser morto, isso é tolice. Aí para os gregos foram confundidos também. Aí a Bíblia diz que é o quê? Que aquela ação de Deus é a sabedoria de Deus para salvar os pequeninos que ele escolheu para ser salvo. Sim. Então ele fala disso. Paulo fala do chamado dele e como Deus, na sua sabedoria infinita, confundiu a sabedoria dos homens, se revelando aos pequeninos e a pessoas desprezadas, incapacitadas, através de um Cristo ensanguentado, com suas carnes rasgadas, pendurado na cruz, e através da pregação do Evangelho. É isso que nós vemos no capítulo 1. E no capítulo, agora passando para o capítulo 2, somente um resumo do capítulo 1. Entenderam, igreja? Amém? Só um resumo, tá? Agora no capítulo 2, o que acontece? Vamos ler. Capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, verso 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade ou de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, nem que se aniquilam, aliás, mas falamos a sabedoria de quem? De Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos, dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, para que o Espírito, aliás, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Interessante isso, né, irmão? Por exemplo, eu estou olhando para o Jacques aqui, eu não sei nada dele, mas o Espírito que está dentro do Jacques sabe tudo dele, tá? Então nós não sabemos nada de Deus, a não ser o Espírito de Deus sabe tudo de Deus. Aí o que ele quer dizer com isso? Verso 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Ou seja, se o Espírito do homem, se eu pudesse pegar o meu Espírito, que sabe tudo de mim, e colocar dentro do Jackson, né, que isso é impossível, o Jackson ia passar a conhecer tudo de mim, porque era o meu Espírito que estava dentro dele. E foi isso que Deus fez conosco. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, como nunca tinha imaginado, que são as coisas eternas lá no céu, né? Que nós nunca sabia, Deus pegou, botou o Espírito dentro de nós, e nós passamos a conhecer. Que coisa profunda e gloriosa. Aleluia. Então ele diz, verso 13: as quais coisas também falamos, não com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Ou seja, o homem sem um espírito, o homem natural, não pode entender jamais essas grandezas, porque ele não tem o Espírito de Deus. Ela só se revela a quem tem o Espírito. 15, mas o que é espiritual, o que tem o Espírito, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. Então, amado, no capítulo 2, eu dividi aqui em duas partes, aquilo que Paulo está ensinando, está passando para a igreja. E a primeira coisa que Paulo fala para a igreja, do versículo 1 até o versículo 8, Paulo, irmãos, presta atenção como é tremendo isso aqui, tá? No versículo 1 ao 8, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, né, o capítulo inteiro, Paulo despreza totalmente a sabedoria humana. Ou seja, Paulo está dizendo, eu preguei o evangelho a vocês, mas não foi com a minha própria sabedoria. Paulo despreza, ele lança por terra a sabedoria humana, e ele exalta o ministério dele, dando toda a glória e honra à sabedoria de Deus, que revelou coisas ocultas desde os tempos eternos. Olha que coisa bonita, irmãos. Paulo exaltou o ministério dele. Alguém pode dizer, vixe, mas Paulo está exaltando o ministério dele? Mas Paulo exaltou o ministério dele para dar a glória para Deus. Paulo diz, vocês estão maravilhados com o que eu preguei para vocês, Paulo. Vocês estão maravilhados com o que eu ensinei a vocês. Vocês passaram a conhecer as coisas ocultas, as coisas grandes, as coisas eternas. Vocês estão sabendo das mansões eternas, da cidade celestial, do reino vindouro, do juízo de Deus, das mansões celestiais, sim, das ruas de ouro. Vocês estão sabendo do juízo eterno, da ira de Deus, da condenação eterna. Vocês estão maravilhados com isso que eu ensinei a vocês? Pois eu quero lhe dizer que não foi com a minha sabedoria. Eu só pude ensinar isso a vocês por causa da sabedoria de Deus falando na minha boca. Olha como Paulo exaltava a Deus, direcionava para Deus a glória do ministério dele. Diferente de hoje, irmã Socorro, em muitas igrejas, aonde a liderança, os pastores, o ministério, exaltam a sua própria sabedoria. Constante nova, você não tem obrigação de saber disso. Vocês só precisam crer na verdade e pronto. Mas o que está acontecendo hoje é o seguinte: nós estamos vendo, irmãos, uma proliferação de academias teológicas espalhadas por todo o Brasil. Há muitos anos atrás, para se fazer um curso de teologia, meu irmão, tinha que pagar caro. Hoje, meu irmão, toda esquina tem uma igreja dando um curso de teologia livre. Em todo o bairro tem uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC. E tem muita gente, milhares de pessoas, o povo das igrejas fazendo teologia, aprendendo teologia, e saindo de lá, meu irmão, para fazer disputas acadêmicas, concorrências de sabedoria, disputa de inteligência, sim, e ficam buscando quem é mais sábio, quem é mais inteligente, quem aprendeu mais, quem conheceu mais, exaltando a própria sabedoria dele. Mas Paulo disse, quando eu cheguei aí, eu não me propus a saber de nada mais, a não ser daquele Cristo crucificado, porque é isso que vai salvar a vida de vocês. Hoje, irmão, a gente olha e vê os homens exaltando seus próprios ministérios. Porque eu fiz teologia na Universidade de Harvard, lá em Oxford. Eu visitei a capela lá do John Wesley. Eu vi lá o lugar onde ele orava. Eu fui lá também na Inglaterra, onde William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês. E eu fui na universidade, sei de onde, blá blá blá, blá. O cara falta falar língua estranha, né? Aí sim, meu irmão, e o cara fica exaltando a sabedoria deles. E não era isso que Paulo fazia. Se nós adquirimos alguma sabedoria, se nós adquirimos algum conhecimento, se nós recebemos alguma revelação, meu irmão, saiba de uma coisa: a glória é dele, a exaltação é para ele, tudo que temos é dele, para ele, é para a glória dele. Que nós nunca venhamos nos propor a exaltar conhecimento ou sabedoria alguma que Deus venha nos dar, que sempre venhamos dar a glória para ele, que sempre venha dar exaltação para ele. Você sabe qual é o bom teólogo? Você sabe qual é o bom professor? Tem muitos, mas é difícil encontrar. É aquele que fala a teologia, que fala os termos difíceis, explica o que significa aquilo. Porque tem certos teólogos aí, meu irmão, que se você for ouvir uma aula dele, você vai sair de lá atordoado sem entender nada. Pô, o cara falou de patrística. O que é patrística? O cara falou cânon de Dort. O que é isso, meu Deus? O cara falou
o cara falou dos sucessores apostólicos. Meu Deus, o que é isso? Eu não entendi nada. O cara falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Aí o cara fica usando, sabe, essas colocações, essas coisas. Aí o pessoal fala, eu não entendi nada. Mas se o cara quer glorificar a Deus, irmão, e quer devotar a Deus a glória, e mostrar para a igreja que o que ele está falando ali não vem dele, vem de Deus, que ele use a teologia, fale a teologia, mas que ele explique para a igreja, para que a igreja possa sair dali entendendo, compreendendo, alimentada, fortalecida. Amém, pessoal? E de modo que a igreja olhe e veja, meu Deus, que homem sábio, que homem cheio de conhecimento, que homem cheio de sabedoria. Mas o que é isso? Não é dele, vem de Deus. Glórias a Deus que deu sabedoria a este homem, glórias a Deus que deu sabedoria a esta mulher, glórias a Deus pela eloquência, pela retórica, pela teologia, pelo conhecimento, pela sabedoria. Glórias a Deus e não ao homem. Paulo aqui, irmãos, ele exalta. Aí o problema hoje qual é? O grande problema hoje das igrejas qual é? O problema hoje é o seguinte: tem uns irmãos que ele lê, por exemplo, ele pega o livro de Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Foi o primeiro escritor cristão, já do segundo século, do terceiro século, perdão, que escreveu, do segundo para o terceiro século, que escreveu a história da igreja. Depois do livro do livro do Apocalipse, os primeiros escritos que nós temos em mãos hoje sobre a história da igreja é dele, de Eusébio de Cesareia. Aí o cara foi lá, leu a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Pronto, ele já se acha um teólogo, ele já se acha preparado para abrir uma igreja. Está vendo? Ele sabe por que tem tanta gente abrindo igreja? Porque se acha inteligente. Porque se acha capacitado, porque aprendeu a falar 3 palavras em língua estranha, aí acha que pode abrir igreja. Meu irmão, chamado, vocação, sim, Deus escolhe, Deus chama, Deus vocaciona, Deus capacita. É assim que acontece para assumir a frente do ministério, do trabalho. Outro dia eu vi um empresário rico, chamou um pastor: rapaz, vamos abrir uma igreja. Eu tenho dinheiro, você tem a teologia, e está cheio de igreja assim sendo aberta, irmão. Está cheio de empresário, o cara que tem recurso hoje, poder aquisitivo, né? Vai ali na faculdade de teologia, aprende alguma coisa, pronto, abre uma igreja. O que é isso? Exaltando a sabedoria deles, achando que estão preparados porque fizeram teologia. Meu irmão, me mostre qual foi a faculdade de teologia que Pedro, o pastor, o presbítero de Jerusalém, fez. Eu não estou desprezando a teologia, eu aprecio a teologia boa, é ótimo, é bom demais, né? Eu estou perguntando onde foi que Pedro, pescador, com as mãos pura peixe. A minha esposa, se eu pudesse comer peixe todo dia, eu comia. Aí às vezes eu ganho um peixe, vem do interior, umas coisas aí. Aí minha filha, faça aí, ela não gosta de traíra, só eu que gosto de traíra. Minha filha, faça essa traírazinha frita aí. Ela faz. Meu filho não gosta de fazer peixe que fica o cheiro dentro de casa. Eu digo, mas é quando o cará, né? Quando é aquele outro peixe lá, como é que é? Como é que é, irmão, o nome dele? Não, que a irmã Socorro lá deu atum e aquele outro lá. Quando é o robalo, você faz, né? Aí quando é a traíra que fica o cheiro dentro de casa, você não quer fazer. Mas enfim, irmãos. Então, amado, a sabedoria, a glória de um ministério, a exaltação de uma pregação, de uma palavra, nunca deve ser dada ao homem. Amém? O pregador deve subir no púlpito com humildade para trazer a palavra. Conta-se várias histórias aí. Diz que um dia um garoto estava lá todo eufórico para pregar. Pastor, eu quero pregar, eu me garanto, eu estou sabendo pregar. Pastor, então pregue. Ele ficou lá no culto todo inchado. Estudou e preparou, todo inchado. Eu vou subir. Aí subiu todo inchado. Subiu no púlpito, todo inchado. Veio, meu irmão, tentou pregar, não conseguiu fazer nada. Aí desceu, envergonhado.
Aí diz, o pastor chegou, bateu no ombro dele e disse: irmão, se você tivesse subido humildezinho, igual você está descendo, você tinha descido honrado por Deus. Mas como você subiu puxando a glória para ti, Deus não divide a glória dele com ninguém. Uma coisa que um pregador, seja quem ele for, que deve aprender, meu irmão, quando se colocar diante de uma pessoa, de 1 milhão de pessoas para pregar, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, ele tem que entender que vai com temor e tremor, porque ele vai falar das coisas eternas, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, e ele vai ali totalmente dependendo da graça de Deus para falar, porque se Deus não derramar sabedoria, nenhum maior estudioso vai conseguir dizer nada. Então, meu irmão, a glória de cada pregação é para Deus. O pregador fica feliz quando a igreja reconhece que ele foi usado por Deus, fica. Mas uma coisa é você dizer: irmão Heitor, o senhor foi usado por Deus, amém. Você está dando glória para quem? Para Deus. Você já está dizendo: irmão Heitor, o senhor foi usado por Deus quarta-feira. Que palavra tremenda, Deus te usou tremendamente aqui. Deus falou poderosamente. O Heitor vai se sentir feliz e pequenininho, porque eu já estou dizendo que foi Deus que usou ele. Mas se eu chegar e dizer: irmão Heitor, eu sou um pregador medonho, o senhor prega demais, o senhor é muito inteligente, muito capacitado, meu irmão, aí o Heitor vai se achar que é ele, né? Não, eu estou dando um exemplo do Heitor, mas claro que o Heitor não vai pensar isso. Mas tem gente pensando. Então, meu irmão, Paulo está claramente aqui, desprezando toda a sabedoria humana. E olha que Paulo, meu irmão, era um cara instruído, viu? Paulo era um cara totalmente capacitado, mas ele desprezou a sabedoria humana e deu a Deus toda a glória, tá? Da mensagem que ele trouxe, certo? E no verso 9 até o verso 16, Paulo explica o que é a sabedoria de Deus. Ele falou da sabedoria de Deus, que Deus na sua sabedoria confundiu a sabedoria do homem. Aí Paulo vai e explica que sabedoria é essa de Deus. E Paulo explica o que é a sabedoria e o que é essas boas novas, essas coisas ocultas que o homem nunca viu, os olhos nunca viu. Paulo vai explicar e vai dizer o quê? Que são as coisas tão extraordinárias, mas tão extraordinárias, que o homem nunca viu, nem imaginou, e que até duvidam quando ouve falar, pois para eles parece loucura, mas para quem Deus revelou, aos seus eleitos, aos seus pequeninos, para esses a gente tem um conhecimento. Então Paulo está explicando isso, do verso 9 até o verso 16. Paulo está explicando: que boas novas é essa? Que evangelho é esse? Que sabedoria é essa? Aí Paulo vai explicar: é algo tão grande, tão extraordinário, que está lá no céu, que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca imaginou. Ruas de ouro, cidade celestial, portões de pérola, muralhas de jaspe. Que é isso, meu Deus? Que coisa é? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, trono de ouro, glória, um Deus tremendo sentado. Meu Deus, isso para quem não tem um espírito é loucura. Então Paulo explica: a sabedoria de Deus era essa que ele estava colocando nesse contexto, e que Deus tinha preparado tudo isso já, mas estava escondido só com ele lá. No Antigo Testamento tudo isso já estava pronto, mas o profeta nenhum sabia disso. Nenhum profeta sabia da cidade celestial, das mansões eternas, nenhum sabia. Aí Jesus veio e revelou aos seus apóstolos, e os apóstolos foram e revelaram para a igreja, tá? Então a sabedoria de Deus é isso. Então esse capítulo 2, a gente divide, né, nessas duas colocações, onde Paulo despreza a sabedoria dele mesmo, humana, e exalta, e de todo o homem, exalta a sabedoria de Deus, e diz que o homem só vai conhecer as promessas eternas, as mansões celestiais, se Deus der a esse homem o Espírito dele. Aí quando Deus dá a esse homem, essa mulher, o Espírito Santo, aquele homem passa a conhecer as coisas íntimas de Deus, as coisas ocultas de Deus, porque temos o Espírito. Como eu dei o exemplo aqui, eu tenho o meu Espírito, ninguém sabe o que eu sei de mim, mas se fosse possível pegar o meu Espírito, colocar dentro de você, você ia saber tudo o que eu sei ao meu respeito. Do mesmo jeito, vice-versa, você comigo. Então Deus fez isso, pegou o Espírito dele, colocou dentro de nós e nos revelou tudo isso. E Paulo está dando a glória da nossa salvação para ele. Amém, igreja? E no capítulo 3, vamos ler o capítulo 3. Estudo bem diferente hoje, né, irmãos? Bem diferente, né? Capítulo 3, do verso 1 em diante. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas coma carnais. Aí Paulo aqui retoma a repreensão, está vendo, né? Como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês vieram a crer, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, eu, Paulo, e nem o que rega, Apolo, somos nada, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos do sábio, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Então, no capítulo 3, uma visão panorâmica, o que é que a gente vê? Primeiro, do verso 1 ao 4, Paulo retoma o tema da dissensão, das divisões. Ele volta a tocar no assunto. Agora ele entra com mais força na repreensão. Ele continua a sua dura repreensão à igreja. Olha como é que Paulo age, meu irmão. Chama a igreja de carnal e de infantil, e que eles estão incapacitados de se alimentar de alimento sólido, mas que ainda precisam tomar leite. Meu Deus do céu, uma igreja fundada já há alguns anos, cheia de crente carnal brigando com o outro. Que coisa feia, meu irmão. Está cheio disso nas igrejas. Meu irmão, quando a gente começou esse trabalho, que começou um tempo depois que o pessoal começaram a conhecer a gente pela rádio, começou a vir irmãos, eu ouvi muita queixa sobre isso. Pastor, lá na igreja de fulano de tal, onde eu congrego, pastor, o grupo, tem um grupo da senhora, é grupo de senhora que chama? O grupo da senhora, pastor, é muita fofoca, pastor é disse, me disse, a irmã intrigada com a outra, a irmã falando mal da outra. Irmão, que coisa feia. Pastor, na igreja que eu congrego é pregador disputando com pregador, cada qual prega para ver quem prega melhor. Pastor, na hora do louvor, chama-se o grupo das mulheres, depois desmancha de um por um, vai 1h30, 2 horas só de louvor. Aí depois você vê, pastor, as irmãs disputando quem tem a roupa mais bonita. Depois você vê a irmã disputando quem tem a voz mais bonita, quem canta melhor, quem canta mais bonito. Que coisa feia, meu irmão. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso Paulo entra ali, meu irmão, com dureza. Paulo, aquela igreja cheia de picuinha, cheia de crente brigando com o outro, e discórdia, desavença, falta de amor, falta de compreensão, falta de tolerância. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo tolera, tudo espera, né? E Paulo não estava vendo isso na igreja de Corinto, por isso ele escreveu o capítulo primordial do capítulo, o capítulo do amor, aliás. Aliás, a primeira carta de Corinto, ela tem 2 coisas peculiares.
as outras cartas. Ela tem um capítulo inteiro que fala o capítulo do amor. Pastor, a etimologia do amor, onde é que eu posso encontrar a etimologia da palavra amor? Vai lá para 1 Coríntios capítulo 13. E o capítulo 15 inteiro, 58 versículos, Paulo inteiro falando só da ressurreição dos mortos. E da ressurreição do corpo glorificado, explicando lá como é que é. Mas ali naquela igreja, irmão, tanta picuinha, tanta desavença, tanta discórdia, isso é uma vergonha para a igreja. A irmã, a mulher não é crente, a irmã é crente, o marido não é. A irmã chega em casa, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal do grupo que canta, do grupo que toca, dos irmãos que prega. Sim, fala, como é que vai ganhar o marido para Jesus, pelo amor de Deus? Do mesmo jeito tem homem na igreja que a mulher não é incrédula, e o cara chega em casa falando mal de todo mundo na igreja, meu irmão. Como é que vai ganhar a mulher para Jesus? Como é que vai ganhar os filhos para Jesus? Como é que vai ganhar os pais para Jesus, meu irmão? Foi uma coisa, irmão, que eu passei no começo da minha conversão. Eu fui para a igreja, depois eu me afastei um tempo, e eu conversei com um parente meu. Eu disse: rapaz, eu fui para a igreja dos crentes, mas eu pensei que lá era diferente. Pensei que os crentes eram diferentes. Olha, é confusão, é irmão falando mal do outro, é picuinha, E eu falando para aquela pessoa, e a pessoa falando: rapaz, é verdade mesmo, fica quieto na tua aí, rapaz. Então, meu irmão, quer dizer, não é para ter isso na igreja. E Paulo está chamando aqui, olha, igreja que tem isso, Paulo está dizendo: vocês são carnais, vocês são infantis, vocês já são crentes há 1000 anos, mas ainda não aprenderam nem a base do cristianismo, que é o perdão, a tolerância, a caridade, o amor, a piedade. Vocês não poderão avançar para um conhecimento mais excelente sem que primeiro aprendam a viver e praticar essas coisas. Então, meu irmão, isso não pode existir na igreja. Isso tem que ser interrompido, tem que ser cortado. Se você é esse tipo de crente, meu irmão, pelo amor de Deus, te converte. Se você é esse tipo de crente, meu irmão, deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te moldar. Aliás, tem gente sendo quebrado e moldado por causa disso, mas não entende. Tem gente na peia, braba, porque Deus quebrou o vaso. O cara fala muito, é cheio de picuinha, intriga, encrenqueiro, confuseiro, agitador, sim, contencioso, que o Heitor pregou aqui quarta-feira, a palavra abençoada sobre crente contencioso, jogando irmão contra o irmão. Tem gente sendo quebrado, passando na casca do alho, apanhando por causa disso, e não se dá conta. Você não vai poder. Como é que você quer aprender, meu irmão? Teologia. Como é que você quer avançar no conhecimento, se nem as coisas básicas você está praticando? Pastor Jadel, eu descobri o que é monarquianismo. Monarquianismo tinha 2 interpretações teológicas sobre a pessoa de Cristo. Um dizia que Jesus, ele foi criado por Deus, ele era uma criatura feita por Deus. Sim. Outra linha do monarquianismo dizia que Deus, ele não é 3 pessoas, ele é apenas uma pessoa e um Deus só. Sim, é porque antigamente ele se manifestou como Pai, agora ele se manifestou como Filho, e depois ele se manifestou como Espírito Santo. Agora eu entendi, pastor Jadel, o que é o monarquianismo. Meu irmão, por que você está preocupado em saber o que é o monarquianismo, se você não está nem praticando as verdades básicas do cristianismo? Pastor, eu aprendi o que era a heresia ariana. Ário, lá de Alexandria, pastor, a visão dele era igual a Testemunho de Jeová, que a Testemunho de Jeová nem existia nessa época. O Ário disse: não, Jesus ele é uma criatura excelente, uma criatura gloriosa, mas ele foi feito por Deus, ele não existia no começo, ele não é Deus não, ele é maior do que os anjos, é maior do que os homens, é uma criatura excelente, uma criatura gloriosa. Sim, Deus fez ele, depois que Deus fez Jesus, aí Deus foi fazer o resto do mundo. Isso era a heresia ariana que foi derrubada. Isso é heresia. Jesus existe desde o começo, ele é Deus, né? Mas o que você está preocupado em saber, meu irmão, o que é heresia ariana, se tu não tem capacidade nem de perdoar o teu irmão?
Você está preocupado em aprender o que é heresia ariana, meu irmão? Se você, meu irmão, vive aí como mexeriqueiro, carnal, contencioso, meu irmão, se converta, se conserta, se arrependa. Paulo fala da importância do ministério de Pedro, olha aí, fala da importância do ministério de Apolo e do ministério dele, e de como eles foram usados por Deus para levar o evangelho e edificar aquela igreja, mas que a igreja nunca deveria criar partidos e rivalidades. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo falou da importância do ministério deles, mas deixou claro para a igreja que nunca devia criar partido de Pedro, de Paulo ou de quem quer que fosse. A igreja tem que ser única, unida. Do verso 13 ao 15, Paulo deixa claro que não são as disputas teológicas que provam nossa fidelidade a Deus. Olha aí que irmão fiel, a disputa teológica. E Paulo está dizendo que não é a disputa teológica que prova quem é mais fiel, mas que todos serão provados por Deus no fogo. Aí sim, os que verdadeiramente são fiéis vão se manifestar e ser provados, aprovados. Não se prova um crente fiel, não é pelo conhecimento teológico que ele tem, é quando Deus joga ele na fornalha da provação. Ali sim se manifesta um crente fiel. Não é para o cara saber teologia, ter muito conhecimento. Tem cara que tem muita teologia, na hora da provação ele desanda. E tem irmão que nem sabe ler, mas na hora da provação ele fica firme na fé em Jesus Cristo. E do versículo 16 ao 23, Paulo lembra aos irmãos que nós não pertencemos a homem algum. Pelo contrário, todos nós pertencemos a Deus, e que tudo pertence a nós. Paulo é nosso, Pedro é nosso, Apolo é nosso, a vida é nossa, tudo é nosso. Paulo está dizendo isso. Em outras palavras, ele quer dizer, irmão, você não se torna escravo de homens, vocês pertencem a Deus. Nenhum de vocês aqui pertence a Pedro, a Apolo ou a mim, Paulo, não. Vocês pertencem a Deus. Tudo é de vocês. A gente tem que estar brigando aí, sou de Pedro, de Paulo, de Apolo. Tudo é de vocês, amados. Paulo está falando. Vamos para o capítulo 4, para a gente concluir. Verso 1: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguemos antes do tempo, até que o Senhor venha, qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Já estás farto? Já estão ricos? Já estão reinando? E oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetada e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo do mundo,
e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios é professor, aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, porque é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Então, amados, capítulo 4, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala da importância do ministro de Deus ser reconhecido e estimado pela igreja e pela sociedade, mas nunca idolatrado e muito menos odiado. Olha que coisa interessante. Paulo fala da importância do ministro, pastor, servo de Deus, né? Ministro de Deus, aquele que ministra para Deus, ser reconhecido, ser estimado, amado, mas nunca idolatrado e muito menos odiado. Isso é importante. Segundo, do verso 7 ao 8, Paulo repreende o orgulho daquela igreja e lembra que se eles têm alguma coisa é porque eles receberam. Os coríntios estavam inchados, porque tinha conhecimento, tinham os dons. E Paulo diz: vocês têm conhecimento e dom? Onde foi que vocês arrumaram isso? Vocês receberam. Vocês não tem nada de vocês mesmos, vocês receberam de Deus. Deus usou nós para pregar vocês, por isso vocês têm esse conhecimento, porque Deus usou nós para ensinar vocês. Então vocês não tem que ser orgulhosos, tudo que vocês têm, vocês receberam. Sim. E Paulo os adverte a não ultrapassar o que está escrito, porque às vezes a pessoa acha que sabe demais, aí quer passar na frente da Bíblia. E eu quero lhe dizer, irmão, que ninguém nessa terra foi dado por Deus a autoridade de mudar a palavra de Deus a ninguém. Ninguém. Seja Paulo, seja Pedro. O próprio Paulo disse em Gálatas capítulo 1 no verso 8, né? Se nós ou um anjo de Deus pregar o evangelho, será amaldiçoado. Deus não deu autoridade a ninguém para mudar o evangelho. Não podemos ir além do que está escrito. E olha que estão mudando o evangelho toda hora. Mudaram o evangelho, mudaram a pregação, mudaram a doutrina, a teologia, mudaram tudo. É heresia por cima de heresia. Então Paulo nos ensina o que? A ser humildes e nos amoldar à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Você olha para a arrogância dos coríntios, lá nos cultos que eles faziam, capítulo 12, 13, 14, nós vimos isso semana passada. Uns, todo mundo fala gritando, falando língua, ou todo mundo lá profetizando, e aquele ribuliço mais menor do mundo, o que? Orgulho, arrogância, soberba, querendo mostrar, querendo exibir, e ultrapassando a doutrina de Cristo. E Paulo diz: sejam humildes, deixem esse orgulho de lado. Vocês têm o conhecimento e os dons foi Deus que deu, então sejam humildes e não ultrapassem o que está escrito. Se amoldem à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não é tem gente, irmão, tem crente que ele quer porque quer que a Bíblia se amolde a ele, né? E não, nós quem temos que nos amoldar a Bíblia. Nós que temos a moldar a Bíblia. Por exemplo, tem gente que vive procurando uma igreja que nunca pregue contra o pecado que ele vive. O que é isso? Ele está querendo que a Bíblia se molde a ele. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não. Ele pode estar errado, pode estar no erro, mas ele fica onde está a verdade, confrontando o pecado dele, porque ele é humilde. Sim. 3, né? Terceiro, do verso 9 ao 13. Paulo parece aqui ser irônico e diz que enquanto a igreja está segura, tranquila, rica, reinando, ele está usando ironia contra a igreja. Ele diz que enquanto a igreja está rica, reinando, tranquila, segura, os apóstolos estão sofrendo necessidade e passando aflições
por amor à igreja, e que a igreja devia reconhecer isso. Olha, Paulo diz lá: vocês já estão reinando sem nós? Vocês já estão ricos? Quem dera vocês estivessem ricos mesmo e reinando, pelo menos nós ia ter paz um pouco. Aí Paulo, porque Deus pôs a nós apóstolos por último. Estamos aqui passando fome, frio, nudez, escassez, necessidade de roupa, de comida, sofrendo açoites, perseguições, tumulto e tudo mais. Aí Paulo vai e usa de ironia com a igreja. Vocês estão aí tranquilos, né? Aí em Corinto, a igreja está sossegada aí, está tudo bem, amém, glória a Deus. Pois é, nós estamos aqui apanhando os apóstolos, sofrendo por amor de vocês, igreja. E vocês deviam pelo menos reconhecer isso. É o que Paulo está colocando aí. Que às vezes, irmão, a igreja, você observa na carta de Paulo, tanto a primeira como a segunda, Paulo está sempre direcionando uma defesa para o ministério dele. Porque havia gente dentro da igreja de Corinto que não aceitava o apostolado de Paulo. Paulo não é apóstolo não, que ele não andou com Jesus. Tinha gente discutindo isso. Estavam desprezando o ministério dele. E Paulo defendendo a autoridade apostólica dele, que inclusive por um tempo foi meio duvidosa, mas depois ele mesmo disse que Tiago e Pedro, que eram duas colunas da igreja de Jerusalém, estenderam a destra da comunhão para ele, ou seja, reconheceram o ministério apostólico de Paulo. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes não querem reconhecer a liderança que Deus levanta, não querem reconhecer, não querem respeitar, honrar a liderança que Deus colocou sobre elas. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto, e isso acontece no dia de hoje. E no verso: enquanto você se lembra que você estiver tranquilo, sossegado, abastado em casa, lembra que tem uma liderança que chora, que ora, que clama pela igreja, que trabalha em prol da igreja. Enquanto você está lá trabalhando o teu dia a dia, no teu trabalho, para trazer o pão para dentro da tua casa, tem gente do corpo de obreiro da igreja, da liderança da igreja, pastor, que estão ali trabalhando direto pela obra, pelos projetos da obra. Sim. Aí pelo menos reconhecer isso que Paulo colocou, para a glória de Deus. Aí do verso 14 ao 17, Paulo avisa que mesmo que a igreja tenha muitos professores, que ele chama de aio, ele se considera pai daquela igreja e pede para ser imitado e considerado. Aí Paulo diz: eu gerei vocês pelo evangelho. Vocês podem ter em Corinto aí muitos aios, muitos professores que estão conduzindo vocês, mas eu sou o pai espiritual de vocês, e vocês sejam meus imitadores. Paulo se considera pai daquela igreja, por isso que ele está usando de autoridade, como o pai usa com o filho. Então logo a repreensão de Paulo não é por ódio, é por amor. Mesmo que o pai fale duro com o filho, é por amor. E Paulo pede para ser reconhecido como pai, ele se considera pai e pede para ser imitado. E para quê? Para ser idolatrado? Não, mas pelo cuidado que Paulo tem. Poxa vida, se eu estou imitando Cristo, então se os irmãos me imitar, eles vão imitar Cristo também. Então o cuidado de Paulo é esse. E por fim, meus amados, do verso 18 até o 21, Paulo fala dos que andam inchados, os sabidões da igreja, os sabichões, os sabe tudo. E Paulo fala dos que estão inchados, que aqueles que se consideram maior ou melhor do que os outros, e que estão desprezando as palavras do apóstolo Paulo. Paulo fala deles, e Paulo os ameaça que irá visitá-los com vara, com a autoridade que Deus deu a ele para corrigir a igreja. Paulo: vocês estão inchados aí como se eu não fosse até vocês? Olha, eu vou até vocês e vou em breve. Aí eu vou conhecer o poder dos que estão inchados por aí falando contra mim. Aí eu quero ver o seguinte: vocês querem que eu vá com vocês como? Com vara? Ou vocês querem que eu vá com amor, espírito e mansidão? Paulo pediu para escolher. A ação da igreja era quem ia determinar as atitudes de Paulo quando ele chegasse lá, né? Então, meus amados, para concluir, nós vimos o que? Nós vimos Paulo, ele teve muito problema com aquela igreja. Paulo teve muito problema com essa igreja, porque Paulo tinha zelo por ela, e Paulo tinha preocupação com aquela igreja. Todo pastor, irmão, zeloso pela obra, ele tem preocupação com a obra, ele tem preocupação com as ovelhas. Ele age na hora que está vendo alguma coisa errada, ele age na hora que está vendo divisão, dissensão, ele entra duro às vezes, como Paulo fez. Ele entra
duro pelo zelo. Se ele não tivesse nem aí, ele deixava jogado aos porcos. Se ele não tivesse, não, deixa lá, deixa acabar. Mas o homem que tem zelo, não, ele entra mesmo ali com o zelo que ele tem. As palavras duras de Paulo e as ameaças não são de ódio, mas de zelo e por amor àquelas vidas. Paulo sabia muito bem, irmãos, o mal que as divisões e grupos e facções, partidos causam dentro do corpo de Cristo. Paulo sabia do mal que aquilo ia produzir dentro da igreja. Por isso, Paulo precisou corrigir eles imediatamente. Na hora que Paulo soube, os irmãos da casa de Cloe, Paulo, lá em Corinto está tendo divisão. Paulo, traz papel e caneta. Papel e tinta. Bora lá, sorte, vem cá, sorte. Cadê? O sorte é hoje. Aí o sorte lá escrevendo, sorte. E Paulo dizendo, vai lá, sorte, escreve aí. Sorte escrevendo. Porque diz que Paulo tinha problema na vista, por isso que ele não escrevia as cartas dele. No final, sempre ele gostava de assinar, como um selo, né? Que era ele que estava mandando. Paulo, né? Ele tinha um espinho na carne, e alguns acreditam que ele tinha problema na vista. Então, meus amados, que nós possamos ter aprendido com os erros da igreja de Corinto até aqui. Sim. E devemos evitar cometer os mesmos erros que nós vimos a igreja cometer. Nós vimos tantos erros, tanta coisa errada na igreja de Corinto. Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Daqui a pouco o irmão vai sair, aí vai estar fazendo a mesma coisa que Paulo estava reprovando, que a palavra está reprovando. Não. Nós nunca devemos criar partido dentro da igreja, irmão. Divisões, dissensões dentro da igreja, jamais. Grupinhos para conter discórdia, nunca, jamais. Nós devemos ser sempre humildes e nos considerar uns aos outros, amando uns aos outros e nos servindo uns aos outros, e não ficar com tumulto, com confusão, que está acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos estavam honrando tanto a Pedro, a Apolo e Paulo, que estava idolatrando, e Paulo leva lá, tem que respeitar, tem que honrar, tem que reconhecer, mas não idolatra. Uma coisa é eu ter amor pelo meu pastor, ter carinho por ele, admirar ele como um servo de Deus, ser obediente. Outra coisa é idolatrar. Não podemos idolatrar. Então, amados, às vezes a gente só aprende situações passando por elas, mas outras vezes nós temos a oportunidade de aprender sem passar, vendo o exemplo de outros. Nós estamos vendo isso na igreja de Corinto. Estamos tendo a oportunidade de Deus em poder até evitar certas situações na igreja. Podemos evitar até que essas situações nunca venham a acontecer dentro da igreja, se cada um de nós assumir o nosso papel de obedecer essa doutrina. A gente vai evitar muita coisa ruim acontecer na igreja. Mas se a gente não se importar com a palavra, com a doutrina, nós vamos ser canal do diabo para fazer muita coisa ruim dentro da obra de Deus. Então que nós possamos, irmãos, para a glória de Deus, compreender essa palavra, capítulo 1, 2, 3 e 4, nessa visão panorâmica, que nós possamos ter nos edificado essa noite em nome de Jesus.